O Sócrates foi um jogador sui generis. O Sócrates foi a coisa, eu acho, mais diferente que pintou na história do futebol brasileiro. Ele é teimoso pra caralho. O Padrão era genial. Quero morrer num domingo com o Corinthians sendo campeão. Sócrates brasileiro, Sampaio de Souza, Vieira de Oliveira, deu um pique filosófico ao nosso futebol. O sol caiu sobre a grama e se partiu em cacos de cristais. As cores vestiram os nomes e fez-se a luta entre os homens até os apitos finais. Disseram os deuses imortais. A história não esquece que Sócrates brasileiro foi um grande cidadão. Antes de uma personalidade futebolística e médico, ele foi uma criança que acompanhou, através da história do pai, o pior momento que o país dele enfrentou, que foi a ditadura militar. E a partir daí, com 10 anos de idade, ele passou a ter ciência do papel que ele teria em relação à nação, ao país dele e à família dele. E acredito que a partir desse momento, ele se tornou o cidadão que nós conhecemos até o último dia de vida. Mas ele também era um cantor, era um ator, era jornalista, foi um pai apaixonado, muito pouco dedicado, mas apaixonado, um marido incrível. E um lance no vazio, herói civilizador, o doutor. O Sócrates foi um atleta incomum, como diz o Juca Kfouri, um dos mais originais do futebol brasileiro. Alguém que parte de um pano de fundo, de certa forma conservador, e que vai se transformando no decorrer do processo. Então Sócrates, ele é ao mesmo tempo o símbolo dos anos revolucionários do futebol brasileiro, mas ele também se deixa influenciar por todo esse ambiente de mudança, de luta, que marcou o processo da redemocratização da sociedade brasileira. É o biscoito fino que fabrica. Antes de conhecê-lo, eu questionava até ele achava ele super valorizado até como jogador. Depois que eu conheci, eu acho ele genial, sabe? Eu acho ele melhor que o Zico, sabe? Eu não consigo separar o jogador do ser humano, né? Então você começa a conhecer o cara, sabe? Aquelas posições e detalhe. Eu divergi em muitas coisas com ele e isso era o grande barato. Discutia, sabe? Eu falava, não, acho errado isso, acho aquilo e tal, sabe? Então esse era o grande barato. E eu um sonhador, sabe? Sonhava muito, acreditava, tal. Porém, sabe? Desencantava, sonhava agora, desencantava, já pegava outro sonho e então ele não era muito persistente. Brasileiro, Sampaio de Souza, Vieira de Oliveira. Ele foi um dos mentores também, pela sua inteligência, por ser um gênio, tanto dentro das quatro linhas como fora delas. O cara era um gênio, entendia de tudo, sabia de tudo, inclusive era um doutor, né? Era um doutor. Então não falava besteira, sabia o que queria. A história não esquece que a bola se negou, mas chorou o nosso gol. O Sócrates foi um jogador diferente de todos que a gente viu antes e depois, do ponto de vista da clarividência das suas ideias, da participação, da consciência que ele tinha como agente político dentro da profissão dele, que era jogador de futebol. E para mim, particularmente, foi o meu ídolo. Corinthians 1-0 contra o São Paulo. 9 de dezembro de 82, Morumbi, a primeira final do Paulistão 1982. Sócrates foi, sobretudo, além de um dos dois maiores atletas,
um dos maiores jogadores que eu vi jogar no Corinthians, era um cidadão na acepção da palavra, com todas as letras e com a grandeza do tamanho dele. Ele não queria ser jogador de futebol, porque ele jogava muito. Como ele veio, ele trouxe aquela inquietação do estudante de medicina, do homem interiorano. No fundo, ele preferia estar tomando cerveja, jogando pelada com os amigos e morando em Ribeirão. Quando Sócrates pintava como um craque, comparava-se muito o estilo dele ao do Ademir da Guia, né? O falso lento, as passadas largas, o futebol mais cerebral. Então chamou a atenção do Palmeiras e naquela reta final, em que o negócio finalmente saiu, a prioridade era do São Paulo. E diz a lenda e dizem algumas testemunhas da época que o Vicente Matteus, presidente do Corinthians, fingiu um interesse pelo Chicão, que era volante do São Paulo, e colocou o irmão dele, Isidoro Matteus, que na época era diretor também do Corinthians, para almoçar com o presidente do São Paulo, Antônio Nunes Leme Galvão. Distraiu o presidente do São Paulo no almoço com essa história de comprar o Chicão. O presidente do São Paulo, muito provavelmente interessado, o Corinthians ofereceria 5 milhões pelo Chicão, era o dinheiro que o Botafogo pedia pelo Sócrates. Então, diz a história que o Galvão calculou que pegava os 5 milhões do Corinthians, vendia o Chicão, pegava os 5 milhões e ia para Ribeirão trazer o Sócrates. Só que ele não contava que enquanto o Isidoro, naquele almoço, falava do interesse pelo Chicão, o Matteus já tinha ido de avião para Ribeirão Preto, para o sítio, né, do presidente do Botafogo, e fechou o negócio. Trouxe o Sócrates antes. O Corinthians foi o segundo, apesar do interesse do São Paulo, foi aquele que realmente chegou diretamente à diretoria do Botafogo e conseguiu o meu concurso e felizmente estou aqui. O Corinthians implantou, ou pelo menos tenta implantar, um sistema inédito no futebol brasileiro, onde os jogadores opinam, participam e até decidem a maneira do time jogar. Os jogadores aboliram a concentração obrigatória, participaram ativamente das últimas eleições do clube e escolheram Zé Maria como novo técnico no lugar de Mário Travalini. Foi um reflexo de algo que estava acontecendo naquele momento na sociedade brasileira, dentro de um segmento muito específico, que era o futebol, tão autoritário quanto a própria sociedade brasileira naquela época, do ponto de vista político. Dentro desse segmento, mais especificamente num clube de massas, o Corinthians. Projeto criado pelos atletas de futebol com apoio e a participação do diretor de futebol Adilson Monteiro Alves. Um movimento liderado por Sócrates, Vladimir, Casagrande, que num percurso dessa primeira metade dos anos 80, acabou criando um projeto contra o regime de concentração, contra o paternalismo nas relações sociais de trabalho. A gente tinha claro que nós, além de atletas profissionais de futebol, nós éramos cidadãos brasileiros e, portanto, com a obrigação de contribuir no processo de redemocratização do país. E talvez por isso tenha chamado mais ainda a atenção. Não foi só uma democracia, foi uma democracia corintiana. O que sustentou a democracia corintiana foram os resultados em campo. Se não ganhasse títulos, e mesmo assim quando os ganhava, volta e meia apareciam faixas na Gaviões da Fiel, democracia sim, bagunça não. Já na saída do Sócrates, em 84, ele não joga a partida de ida contra o Flamengo nas quartas de final de 84, porque se machucou num amistoso de futebol de salão com amigos em Ribeirão Preto. Foi bastante para todo mundo cair de pau. No jogo da volta, ele só comandou os 4-1 aqui. Então eram essas coisas que calavam a boca dos que eram contra a democracia. Corinthians no meu coração, tu és paixão de janeiro a janeiro. Ele chega no Corinthians disposto a medir forças com Sócrates e disputar a liderança do grupo. Eles não se conversavam, eles não se
se dirigiam a palavra. Eu não vejo como um erro, porque o próprio Sócrates não via como um erro, né? Apesar de todas a democracia pressupõe conflito, pressupõe alguém que também fale contra. O Leão era essa pessoa. Sócrates, o período em que o Leão ficou no Corinthians, acho que eu me lembro que só uma vez que eu ouvi dirigir a palavra ao Leão, que foi cumprimentando o Leão pela partida fantástica que ele fez na semifinal do Campeonato Paulista. Foi subestimado a força política do Leão, a ambição política do Leão. Me parece que as lideranças da democracia corintiana, quando deram ok para a contratação do Leão, levaram em consideração o aspecto técnico, um grande goleiro, um goleiro de projeção internacional, e talvez acreditaram poder, não é, entre aspas, domesticar o Leão ou conquistá-lo em favor da democracia corintiana. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda. A faixa foi aberta na final do Campeonato Paulista, né? Então é um momento em que todas as atenções estavam voltadas para os jogos Corinthians contra o São Paulo. Então já na época ela teve uma repercussão, porque foi um posicionamento ousado, não é? Que colocava em xeque a hierarquia de valores do futebol. A ideia segundo a qual o que importa é vencer, não é? Ainda que esse vencer implique um preço muito alto em termos de cidadania, de participação, não é? Dentro e fora do futebol. O fato é que era muito mais fácil você falar em democracia na época da democracia corintiana, que era cult, que era moda, que era uma tendência da abertura, do que, por exemplo, na época do Afonsinho, lá nos anos 70. Então, essa é a primeira separação que a gente tem que fazer. Embora, claro, isso não queira dizer que foi tudo fácil e passivo. Quando o Corinthians coloca na camisa o dia 15 vote, teve problemas lá com Brasília, telefonemas de Brasília mandando tirar. Tivemos intimação, se você quer saber, né? E lá dos homens, dizendo que a gente tinha que calmar um pouco, saber o que falar, porque a gente estava se expondo muito, né? Em prol da democracia, em prol da redemocratização do país. Então, a gente recebeu, sim, algum recado. A diretoria do Corinthians recebeu um telegrama do CND proibindo inscrições nas camisas que façam propaganda política ou religiosa. Dessa forma, o Corinthians estaria proibido de usar nas suas camisas a expressão democracia corintiana. Mas democracia não vale nada, né? Nem a nível de publicidade. Não é dizer que a faixa correu o risco de ter sido tomada, de não poder ter sido mostrada pela televisão, ao contrário, era uma época em que democracia já fazia parte do vocabulário. Ela foi ganhando um valor ainda maior, né? Pelo que ela representava ontem e hoje. Continua ainda sendo uma faixa extremamente desafiadora, digamos assim, para o espírito de uma época. Essa é uma página bonita da história da democracia corintiana, porque ela tem apoio interno no futebol, não é? Alguns atletas se manifestam abertamente a favor da democracia corintiana, o Reinaldo no Atlético Mineiro, o Afonsinho, não é? que sempre foi um atleta, uma referência importante para o Sócrates, e a classe artística de um modo geral. E a gente ia nos shows, pintava show em São Paulo, Gonzaguinha, Djavan, enfim, Rita Lee, a gente foi em quase todos eles. E o da Rita Lee foi que deu uma repercussão maior e tal, né? Porque a gente se sentou, inclusive, ali na primeira fila e tal. E aí, coincidentemente, a Rita Lee era corintiana, né? Era corintiana, então nos chamou para o palco. E aí nós fomos lá, fizemos uma coreografia. O Magrão era meio duro, mas conseguiu fazer.
Sócrates foi um personagem principal, porque participava de comícios, porque dava entrevistas, o próprio movimento levava faixas para o campo, camisetas. Ele atuava como uma espécie de escudo protetor para o movimento, ele dava a cara a bater, ele assumia as posições, não é? Ele ia para frente de combate. Ao inserir o Corinthians dentro, então, das diretas já, não é? O Sócrates escreve um papel importante na história política do país, porque ele envolve o futebol de uma maneira direta nessa mobilização que coloca em xeque o regime militar. Apesar de atletas, né, de um clube renomado como era o Corinthians, nós éramos cidadãos. Então a gente queria mostrar esse nosso papel de cidadão. A gente estava muito preocupado com os destinos, com o destino que o país ia tomar a partir daquele momento, né? E era um momento de muita repressão, de muito fechamento ideológico, né? Então a gente queria contribuir para que o povo tivesse uma participação efetiva nesse processo de mudança. Se a emenda for aprovada, você não vou embora do nosso país! Sócrates é um símbolo, você corta a cabeça do movimento quando ele sai, né? Tem duas saídas ali juntas, né? A dele e a do Casagrande por empréstimo para o São Paulo. Então cria-se um grupo mais bonzinho, mais moderado. A ida do Sócrates já estava cantada há bastante tempo, né? Falava-se da Roma, que já tinha levado Falcão, falava-se de outros clubes, de outros países. Mas na época o futebol italiano era o futebol mais forte. E no caso do Sócrates foi a Fiorentina. Coincidiu com o fato de que realmente a emenda Dante de Oliveira não passou. Ele ficou pessoalmente desestimulado. Ele sofreu muito lá fora. Ele não se adaptou, não jogava bem, tinha saudade. O pau comendo aqui no Brasil, as coisas acontecendo politicamente e tal, e lá em Florença. Aí até que eu morei junto com ele lá. Morei 9 meses, 8 meses, sei lá. Me ajudou muito, mas eu também ajudei muito ele, assim, emocionalmente, vamos dizer. Era um ombro amigo que um dava para o outro. O Sócrates deixa um legado incomparável no sentido de ser o jogador que pensa, né? Como se não bastasse a genialidade dele, né? Quer dizer, a capacidade que ele tinha de fazer as jogadas, de pensar, de antever a jogada. Ele aliava essa coisa de ser um protagonista do ponto de vista do futebol. Eu acho que de todos os nossos grandes craques, e o Brasil já teve muito craque, né? Todos esses craques ou tinham uma posição alienada em relação à política, não queriam se envolver com política, ou se aliavam ao poder, isso acontece até hoje. E o Sócrates foi uma exceção, ele é o mais engajado dos nossos jogadores até hoje. Ele deixou uma imagem, um legado, uma importância, pela maneira de pensar, pelas atitudes também. É difícil você somar uma coisa com a outra, o Sócrates conseguiu. Eu fui o único que arriscou alguma coisa. O que eu tinha na mão era aquilo lá. Eu queria demonstrar isso, o meu sentimento, o meu credo, né, naquilo que eu pretendia para o meu povo. A gente não tem cara de panaca, a gente não tem jeito de babaca, a gente não está com a boca exposta na janela pra passar a mão nela. A gente quer viver pelo direito, a gente quer viver com todo respeito, a gente quer viver uma nação. A gente quer ser
No domingo em que Sócrates morreu, o Corinthians foi campeão brasileiro.